Que bom é poder estar aqui nessa noite com você para adorar o Senhor, para declarar que a honra e a glória pertencem ao Senhor. Eu queria convidar você que chegou depois, que se conectou, está agora conectado conosco, que você pudesse nos ajudar compartilhando esse link, né? Observando que nós estamos transmitindo por um outro link, diferentemente daquilo que a gente transmite em outras ocasiões. Então, busque aí, compartilhe no Facebook, nos seus stories, compartilhe no seu WhatsApp aí, enfim, faça que essa mensagem chegue a outras pessoas, né? Se não for pedir muito mesmo, se você tem domínio, controle sobre as redes sociais, sobre as novas tecnologias, coloque lá, IBCP, isso, hashtag IBCP oficial, embora não seja o site que nós estamos transmitindo. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu gostaria hoje de começar uma série de mensagens, ou digamos duas mensagens. Eu queria compartilhar com vocês hoje a primeira parte dessa mensagem, que está no livro de Gênesis, no capítulo 31. Livro de Gênesis, capítulo de número 31. Nós estamos chegando ao final de um ano, né? Um ano que, diga-se de passagem, foi um ano extremamente atípico, né? E eu penso que quando a gente vai chegando ao final de um ano, nós entendemos como o fim de um ciclo e o início de um novo tempo. Para quem estuda, para quem cursa algum curso que está aí no ensino médio, no ensino fundamental, é o momento em que você promovido para um outro ano, né? Para aquele que terminou o ensino médio, fecha o ciclo do ensino médio e começa o tempo de você ir aí buscar uma vaga. Pastor, não me assusta porque eu estou ficando apavorado. Não, é isso mesmo. O ano chegou, você estudou, você se preparou e agora chegou o momento, chegou a hora de você encarar esse desafio, que é o desafio que todo estudante no ensino médio enfrenta. E para você que entende que está começando um novo ciclo, um novo momento, né? E por isso Deus colocou no meu coração uma mensagem para ser compartilhada que diz que a arte, se poderíamos colocar um tema, a arte de saber dar tchau com excelência. Assim mesmo, tchau com excelência. E por que esse tema, pastor? Porque a vida é feita de ciclos, e a gente vai observar um pouco sobre isso, sobre início, sobre o término de ciclos. E eu quero ler com você o texto de Gênesis capítulo 31, que marca o fim de um ciclo na vida de um homem em um determinado lugar. Vamos ver como é que fica isso? Gênesis capítulo 31, diz assim, Jacó, é bom que a gente lesse o último versículo do capítulo anterior para entender o porquê que está nesse contexto, que é o versículo 43 do capítulo 30, tá? Para você entender, diz assim, e o homem se tornou mais e mais rico, e teve muitos rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos. Agora você vai entender de que homem é esse. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão que diziam, Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Vamos ler até aqui, nesse texto? Vamos fechar os nossos olhos? Deus, muito obrigado por essa palavra, obrigado porque a palavra já é abençoada, a tua palavra é abençoada, não existe a necessidade de a gente orar pela palavra. Nós queremos orar pelo meu coração, pelo nosso coração. Para que nesta noite, Pai, o meu coração e o coração dos meus irmãos que estão aqui presencialmente, e aqueles que estão em casa ou vão assistir essa mensagem em outro momento, se converta num solo fértil. É a tua palavra que a boa semente caia nesse solo fértil e produza
30, 60, 100 por um daquilo que o Senhor tem determinado para esta noite, para essa ocasião, para este momento. Pai, de acordo com a revelação da Tua palavra, todas as vezes que ela é ministrada, o nosso adversário, o diabo, ele insiste em comparecer em nossas reuniões para roubar a semente, para roubar a palavra, mas nós, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos, nós liberamos uma palavra de ordem fora agora em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de distração, tudo aquilo que queira tirar a atenção do teu filho, a concentração do teu filho nessa noite, tudo aquilo que queira levar a pessoa para fora desse ambiente onde está sendo ministrada a tua palavra, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, que a nossa mente, o nosso coração seja levado cativo ao Senhor nesse momento, Deus, e a tua palavra na minha vida e na vida de cada pessoa, possa produzir muitos frutos, ó Pai. Deus, que a atmosfera onde seja ministrada essa palavra, seja impregnada pela Tua presença, e o Teu nome, ó Deus, somente o Teu nome, seja glorificado. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se você concorda, diga amém onde você estiver. Amém. Glória a Deus. Eu queria começar com a minha introdução dizendo o seguinte: você em algum momento já esteve ansioso para sair de algum lugar ou de alguma situação, né? Eu falo lugar, um lugar em que você mora ou você esteja vivendo ou trabalhando, e que aquilo já te incomodasse, incomode, e você, já deu o que tinha que dar, esse lugar. Ou um relacionamento, igual um relacionamento que já acabou, e você, pastor, já acabou, e eu não sei o que está faltando. Estamos falando de lugares, como eu falei, de pessoas que no início, em alguns casos, pode ter representado o início de um sonho, de uma fantasia, de um momento bacana, um momento legal. Eu me lembro que quando meu pai foi transferido para Brasília, isso na década de 80, e que nós chegamos em Brasília, caramba, aquela cidade, naquela época já era uma cidade muito adiantada para o seu tempo. Eu morava no exterior, que vocês sabem onde eu nasci, né? Lá em Nova Iguaçu, as ruas mal eram asfaltadas. A minha rua foi asfaltada, eu já era grande, desde pequeno, o caminhão, a draga, quando passava, as crianças tudo corriam atrás da draga, né? E depois os vizinhos tudo jogava água para abaixar a poeira, para quando o ônibus não passasse, a poeira não subisse e sujasse toda a casa. E eu fui morar na cidade, na capital federal, tudo asfaltado, não havia fio, tudo embutido, né? E meu pai falou: o colégio onde você vai estudar, você desce da portaria e o colégio está em frente. Falou isso para minha irmã. A garagem do prédio era subterrânea. Gente, para quem nunca pensava, só via isso em filme. Mas eu me lembro que nos últimos anos que nós morávamos em Brasília, que já estávamos... na realidade, quando nós fomos para ali, o projeto era de ficar 3 anos, e depois meu pai pediu transferência de volta para o Rio. Passaram 3, 4, 5, 6 anos, e nós já não aguentávamos. Para quem é do meu tempo antigo, um humorista já falecido dizia que se Brasília fosse bom, no Oscar Niemeyer morava lá. Você tem ideia como que era a visão que a gente tinha, porque era uma cidade, naquela época, ainda para crescer e os relacionamentos frios. Hoje não, Brasília cresceu. E hoje eu até voltaria a morar naquela cidade, porque a última vez que eu estive lá, fiquei encantado com as facilidades e com as coisas. Hoje eu tenho um irmão que mora lá. Nós não tínhamos nada que nos ligássemos naquela cidade. E os últimos dias foram terríveis e queríamos ir embora. Queríamos porque queríamos porque queríamos. E essa era a sensação. E é dessa sensação que eu estou falando. Em alguns, a gente pode acrescentar esse sentimento, poderíamos acrescentar a esse sentimento que eu falei, aqueles que se consideram pessoas extremamente espirituais e que desenvolvem no coração a expectativa de que a qualquer momento Deus vai dar uma resposta autorizando a sua saída desse lugar. Olha, só estou esperando, pastor, Deus dizer para mim, falar comigo, porque assim que Ele falar, eu, vou embora, né? Porque dentro do coração, dentro do sentimento que existe dentro dessa pessoa, ela já foi. Conhece gente assim? Né? Ela já foi, ela já não quer estar mais ali, ela já não está naquele lugar, ela não pertence mais àquele lugar.
E, na realidade, ela só está na expectativa de algo da parte de Deus que respalde o sentimento que há no coração dele. Talvez eu esteja falando a realidade e durante, ao longo dessa mensagem, eu vou dizer a vida de algumas pessoas aqui sem saber de nada, porque é o Espírito Santo que está falando e direcionando a nossa palavra. Aconteceu várias vezes. Uma vez eu estava aqui no culto de segunda-feira e um camarada me barrou na porta e falou assim: quem contou da minha vida para o senhor? Eu falei: não tem nada a ver, eu nem conheço o senhor, é a primeira vez que eu estou vendo. Aí, mas o senhor falou detalhe por detalhe. Eu falei: então fala com o Espírito Santo. Foi ele que falou comigo, foi ele que foi me inspirando a falar à medida que eu ia pregando. E, em primeiro lugar, a gente precisa considerar que a vida, como eu falei, é feita de ciclos. E creio que, nesse momento que nós estamos vivendo, fim de ano, isso parece ganhar mais força na vida da gente. E eu gostaria que você soubesse que essa minha reflexão sobre ciclos, a vida feita por ciclos, e saber dar tchau com excelência, não é fruto, não é resultado de uma palestra de coaching que eu assisti, motivacional, não é nenhum livro de autoajuda, mas sim da Bíblia. É a Bíblia que ensina a gente, a Bíblia que está repleta, está cheia de exemplos que tratam disso. Você está comigo aí? Correto? Ok? Se tiver alguém na sua casa se atrapalhando, estou prestando atenção na mensagem, hein? Vamos lá. Então, por que eu falo isso? Porque quando terminou o dilúvio, Deus ele se apresentou para Noé e disse para ele: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 22. O que é isso? Deus estava estabelecendo o quê? Ciclos na terra. Ele estava estabelecendo as estações, que um momento começa. A primavera, né? Nós estamos prestes a começar a estação do verão, que para nós aqui na nossa cidade, na região onde vivemos, é uma estação que preocupa para a gente por causa de quê? Das chuvas, né? É a época do rio botar para fora. Todo petropolitano sabe disso. Só nós conhecemos essa expressão, botar para fora, né? Que é o rio transbordar e o trânsito fica colapsado até baixar as águas. Mas a chuva não fica o tempo todo, gente. Tem um momento que acaba, tem um momento que termina essa fase e vai iniciar uma nova estação. A vida ela é cíclica. A gente pode ver isso podemos ver a vida sendo apresentada em ciclos de forma poética. Quando a gente lê o livro do sábio Salomão, o Eclesiastes, né? Ele declara assim no capítulo 3 de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. E ele já começa assim dizendo: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Interessante que o sábio ele já começa por algo que começa e que termina. E na vida de alguém é marcado por esse ciclo de nascer e morrer. Certa ocasião, eu ouvi um pastor pregando que ele foi chamado para fazer o funeral, e era um funeral incomum, era o funeral de um bebê. E ele disse que sentiu, eu já tive essa experiência, não é nada, fazer o funeral já é ruim, agora fazer o funeral de um bebê é complicado. Como é que você vai? Eu tive essa experiência assim que cheguei no Brasil, assim que tornei, foi uma das experiências mais difíceis para mim. Mas, ao mesmo tempo, alguém da igreja ligou para ele e falou assim: pastorzão, aqui, acabou de nascer o nosso neném. Aí ele falou assim, aí ele disse que chegou no meio da pregação, do lado do funeral, ele falou assim: a vida é cíclica, nós estamos aqui sepultando, e eu acabei de receber um sinal de alguém da igreja que acabou de nascer. Você entende o que eu quero dizer? Os ciclos da vida. E elas terminam. Algo começa e algo termina. Eu sei que muitos de nós temos essa percepção de quando algo está terminando. Você já teve isso? Hein? Quando está acabando? Há um tempo atrás, uma irmã aqui da igreja, membro aqui da nossa igreja, e seu pai já estava com quase 100 anos, e eu cheguei e perguntei para ela: como é que vai o seu pai? Um homem de Deus, um santo homem de Deus. Ela falou assim: papai está apagando. Mas falou de uma forma poética, né? Ela não falou: meu pai vai morrer. Não, ela falou assim: meu pai está apagando, a gente sente que ele está diminuindo, né? Então, está se encerrando um ciclo da vida.
E é tão bom quando nós entendemos os momentos, os ciclos da vida. E um desses é o ciclo de terminar algo, de concluir algo, de fechar algo, né? A gente precisa considerar que mesmo o grau de dificuldade que a gente enfrenta para começar um projeto, essa mesma dificuldade a gente precisa entender que a gente precisa considerar que precisamos finalizar com a mesma excelência. Não basta começar bem, mas tem que terminar bem. E tem gente que tem dificuldade de fechar os ciclos, de fechar os tempos. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que finalizaram bem as suas etapas, ou tiveram um final com êxito em suas etapas na sua vida, né? Um clássico exemplo de quem dominou esta arte de dar tchau com excelência, sabe quem foi? Jesus. E como é que o senhor sabe disso, pastor? De onde o senhor tirou esse negócio? Lá na oração sacerdotal, João capítulo 17, lá no versículo 4, no Evangelho de João, Jesus ele fala assim: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Observe que o verbo está aí no passado, pretérito perfeito. Eu te glorifiquei. Ou seja, ele glorificou a Deus de que forma? Realizando aquilo que Deus tinha dado para ele fazer. Ou seja, estou dando tchau com excelência. Para muitos, a morte de Jesus na cruz era um fim trágico, era um fim triste, afinal de contas, era um homem que estava pregando, que estava fazendo sinais, maravilhas, era alguém que impactava as multidões, e agora está lá o camarada pendurado na cruz, do lado de dois malfeitores. Mas nesse mesmo lugar que eu acabei de falar, Jesus ele dá um outro sinal de que ele termina com êxito. Ele diz lá no texto de João, no capítulo 19, versículo 30, está consumado. Terminei. Finalizei. Bom, e ali desliga a máquina. E ali finaliza a etapa. E ali faz com excelência. E a gente sabe que Jesus fez com excelência porque lá em Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que ele fez, como ele fez, fala de uma outra forma, de outra maneira, que dá a entender. E por causa disso, o Senhor deu a ele um nome que está acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo na terra, e para que diante dele todo o joelho se dobre e que toda língua confesse que o Senhor é Deus. Olha, se eu fosse pentecostal, eu dava um glória a Deus, eu dava um aleluia, eu balançava quem estava do meu lado em casa, está vendo o que o pastor está falando? Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Saber que Deus faz isso. Mas hoje, eu gostaria de trazer o exemplo de que a gente pode extrair aqui algumas coisas que se encaixariam perfeito com a realidade de muitas pessoas. Nós estamos falando da vida de Jacó, né? Para quem tem acompanhado as lições da Escola Bíblica Dominical, a EBD, nós falamos dele nessas últimas lições aí. Então, você está bem familiarizado com o texto, com o contexto, então vai ser fácil você visualizar tudo aquilo que o Espírito Santo quer nos mostrar sobre a arte de saber dar tchau com excelência, né? E aí, para poder aprender um pouco sobre Jacó, sobre esse tema, a gente precisa considerar o contexto onde Jacó passou os seus últimos 20 anos, né? Você sabe da história de Jacó, né? Jacó é aquele camarada que enganou o irmão, né? Ele roubou o direito da primogenitura, da bênção da primogenitura. Ele junto com a mãe melhor ainda, preocupada porque Esaú se casou com mulheres que não eram de outros povos, e preocupada com o futuro da descendência, ela arquiteta junto com Jacó o fato dele ir até a Isaac, e Isaac, ele abençoou a Jacó, pensando que está abençoando Esaú. E quando Esaú descobre, Esaú tem vontade de matar. Esaú, tomado por raiva, né, de que não havia sobrado nada, ainda pergunta: pai, não sobrou nada para mim? Ele fala: não, tudo que ele veio aqui, eu abençoei a ele. Não sobrou nada para Esaú. Então, temendo pela vida, Rebeca, entendendo que
o seu filho ali correria risco, faz o projeto e envia ele para a casa do seu irmão Labão, numa outra região, chamada Padã Arã. E ali, Jacó vai viver naquele lugar. Ele chega ali, né? No capítulo 29, no versículo 13 e 14, né? Jacó chega no lugar lá, encontra Raquel, toda enrolada para poder botar água para os animais, e ele chega e ajuda a botar água lá, ele resolve a situação, e quando ele conta a história, há uma descoberta. A descoberta é que eles são parentes. E ela leva ele até a casa do seu pai. Chega lá no versículo 13, quando Labão ouviu as notícias a respeito de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou, beijou, levou para casa, né? E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse, de fato, você é osso e a minha carne. Imagine a cena de Jacó chegando lá, né? E Labão olhando para a cara, falando isso e parafraseando, ele falou assim, caramba, você é a cara da minha irmã. Quando ele fala, osso, quando você é meu osso, minha carne, você é igualzinho. Foi isso talvez que o Labão pensou. E Jacó, o que Jacó poderia ter pensado? Caramba, encontrei um lugar seguro e de bandeja arrumei um mulherão. Vou me casar. Gente, consegui um lar, consegui uma família, sou amado aqui não tem aquelas picuinhas que eu tinha lá a vida inteira, e aqui, né, é igual bebê novo, né, todo mundo quer beijar, quer ver, né, e todo mundo quer, é cortejado, mas se passaram 20 anos e essa história que trouxe tanta nostalgia lá no passado, eu faço você adiantar na linha do tempo, e agora chega num presente que é bastante complicado para Jacó, para sua família e para os negócios que agora ele tinha, não é assim? Capítulo 31, versículo 1, versículo 2 diz assim, Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai, ele juntou toda essa riqueza a partir do que era do nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável anteriormente. Que situação complicada, hein, gente? O que vocês acham? Sim ou não? Nossa. Que situação chata. É por isso que ele procura a sua família, reúne a sua mulher, e ele entende que aquele era o momento exato de dar tchau ao sogro e àquela terra. Mas alguém poderia dizer assim, pastor, mas ele não fez com excelência, eu já li essa história, eu já conheço essa história. Eu sei que ele vai dar no pé escondido, eu sei que ele vai fugir. É verdade, lá no versículo 20 declara que Jacó enganou a Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir. Não está aí no versículo 20? Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir. Já estava tudo arquitetado. Gente, Jacó sabia que sair da casa do sogro não seria uma tarefa fácil, por isso ele elaborou um plano bastante astuto para se desligar das atividades daquele lugar. Fugir não era o mais difícil, gente. O mais complicado era ter que explicar por que ele tinha saído daquele lugar ali. E a gente pode ver aqui como é que Deus trabalhou na vida de Jacó, na casa de Labão. E aqui no capítulo 31, caso você pode ler com mais calma, a partir do versículo 36 ao 42, ele apresenta um resumão. Quando eu falo resumão, quem estuda sabe o que é resumão. A gente faz aquele negócio grandão, porque sabe que vai cair na prova. Né? Ele fez um resumão do que aconteceu nos últimos 20 anos. Né? E a gente pode aprender que ainda que o ambiente lá da casa de Labão era um ambiente desfavorável, Deus, o Senhor, seguia abençoando a Jacó. Sabe, irmãos, às vezes em meio a um ambiente hostil,
é quando mais a gente experimenta o cuidado de Deus. Alguém que já teve essa experiência alguma vez? No momento, às vezes, igual a gente não consiga compreender isso, mas depois a gente olha, como que Deus cuidava de mim? Como que Deus cuidou de mim? Eu lembro que, quando solteiro, eu trabalhei numa fábrica. Quando eu falo solteiro, para não dizer que é muito tempo atrás, tá, gente? Porque no último domingo eu completei 23 anos de casado. Ok? Então, tem muito tempo isso, né? Eu trabalhava numa fábrica de beneficiamento de tecido e nós tínhamos lá um diretor industrial, o Marquinhos deve lembrar disso, porque é dessa mesma época minha, que ele não tinha uma boa relação com os funcionários evangélicos. Ele, em função disso, ele começou a perseguir, desencadeou uma perseguição aos funcionários que eram crentes, que ele chamava, né? Os crentes, assim que ele chamava. Até um dia que um dos chefes da produção, que era o responsável químico pela fábrica, que por sinal, ele era um sacerdote de uma religião de matriz africana. Você sabe o que eu quero dizer, né? Exatamente. Aquilo mesmo. Comentou com ele, falou com um camarada, chegou para o cara e falou assim, não, vou contratar lá para toda a produção, mas eu não quero crente. Falou assim mesmo. E aí esse diretor, esse camarada, falou assim, fulano, você sabe que os nossos melhores empresários aqui da empresa, da fábrica, são os evangélicos. E não sei se foi para reforçar, ou para deixar ele ainda mais irritado com isso, na época que a fábrica estava com um número de pessoas que eram evangélicas trabalhando, pessoas compromissadas, profissionais, gente que dava testemunho, a fábrica ela conseguiu ter ela beneficiou a maior quantidade de tecido da sua história. Nós conseguimos colocar dentro dos armazéns da fábrica a maior quantidade que aquela fábrica já tinha recebido e beneficiar aquele tecido, né? Através do profissionalismo daqueles profissionais que contribuíram de uma forma memorável. Então, Deus se encarregou de honrar e de abençoar. Irmãos, eu não estou aqui para reforçar nenhum sentimento de vitimismo. Pastor, eu estou tão fraquinho. Não é isso que eu quero reforçar aqui nessa noite. Mas sim para dizer que o Senhor, Ele é responsável direto pelo seu êxito, aonde quer que você esteja, a despeito do ambiente hostil em que você esteja vivendo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Foi assim com José? Não foi assim que Deus preparou José? Não fez prosperar na cadeia? E aqui eu aprendo a primeira lição, e aqui eu quero caminhar com você, e vou parar por aqui, que é uma das lições que eu aprendo com a vida de Jacó. A primeira, que é alguém que precisava aprender sobre a arte de dar tchau com excelência. Nós precisamos aprender. A primeira lição é que nós precisamos aprender a reconhecer que Deus é quem? Diga quem. Diga quem? Quem. Grava essa palavra, quem. Quem o quê? Quem determina o começo e o fim o fim das coisas em nossa vida. Diga a pessoa. Diga a pessoa. Nós falamos quem e a pessoa. Porque a pessoa é quem? E quem é a pessoa que é? É Deus. O Senhor disse a Jacó, no capítulo 31, versículo 3. E o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. E aqui eu digo o seguinte para você nessa noite, não é o ambiente, não são as pessoas, e nem tampouco é a falta, ou tampouco é a falta de dinheiro que determina o fim das coisas. Eu vou repetir novamente para você gravar isso nessa mente. Olha só, não é o ambiente, não são as pessoas, embora o ambiente seja hostil, não são as pessoas, embora às vezes as pessoas são hostis conosco, não são as coisas, no caso aqui o dinheiro, tendo ele ou tendo pouco, que podem determinar o fim das coisas.
E quanto a esse último que eu falei do dinheiro, tem um provérbio, tem um refrão que a gente comumente escuta as pessoas dizerem assim: acabou o milho, acabou a pipoca. Não é assim que o pessoal fala? Acabou a diversão. Com Deus não funciona isso, cara. Se Deus deseja que você siga em frente, pode acabar o milho e Ele vai continuar dando a pipoca. Amém ou não amém, gente? Conheço gente que precisou interromper o projeto de vida por causa do dinheiro, mas em outro momento recomeçaram. Quem aqui já construiu alguma coisa, construiu uma casa alguma vez? Ou está construindo? Quem está construindo, está fazendo ainda. Eu me lembro quando eu me casei, nós fizemos o seguinte: vamos terminar por dentro, depois termina por fora. Né? E terminamos, eu me lembro que faltando uma semana para a gente casar, botar um piso. Oh, maravilha, paramos a obra, acabou o dinheiro. Né? E a gente vai fazendo obra aos poucos, né? E eu me lembro que depois nós fizemos, tinha uma laje, nós fizemos uma varanda e fizemos um quarto, porque aí veio o Daniel. Depois, mais tarde, nós embolsamos e pintamos toda a casa por fora. Mas durante muitos anos, a entrada da minha casa, que é um negócio assim, essa parte ficava aberta. Né? Ficava feio, porque via só o telhado, assim, o forro de lambri, e aquele negócio feio. E lá na Espanha, um dia, meu sogro falou para mim assim: Denilson, eu achei um lambri, um negócio de plástico imitando lambri, a gente pode fazer à frente. E aí, finalmente, acabou a casa, depois de mais de 15 anos de casado. Né? Mas eu quero dizer para você que alguém pode parar, mas não significou que finalizou a construção, eu vou terminar essa obra. Né? E tem gente que eu conheço que acabou a obra e morre depois. Né? E falou assim: pô, meu pai acabou de fazer a obra, terminou, estava tão feliz, agora morreu. Né? Mas a questão é dizer que é um ciclo que se vai fazendo. Fecha essa etapa e começa uma etapa. Começou a etapa do alicerce, parou, porque o alicerce leva dinheiro, sim ou não, gente? Depois começa aquela etapa de levantar parede, fazer, legal. Depois vem a etapa como é que se fala? Do acabamento, né? E que é caro, né? Quem conhece de obra sabe o que eu estou falando. Mas chega um momento em que você finaliza a obra. E é isso que Deus está falando, de finalizar. Não ter dinheiro para seguir fazendo uma formação, mas se Deus chamou para concluir essa etapa, isso não pode ser o motivo, a razão para você abandonar, mas Deus está falando de seguir. Não foi Deus que terminou o ciclo ainda, não foi Deus que terminou aquilo que Ele começou a fazer, pode ter parado, mas Ele vai completar. E existe um texto na Bíblia que eu gosto muito, que a boa obra que o Senhor começou na vida, Ele mesmo se encarrega de completá-la. Amém ou não amém, irmãos? E no caso de Jacó, o ambiente estava ruim, né, gente? Estava péssimo, não estava? Hein? Os comentáriozinhos, né? Era horrível, né? Mas não foi isso que tirou o Jacó de lá. Foi o que tirou? Foi quem tirou? Quem? Foi Deus. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra. Eu fico preocupado com pessoas que andam dizendo que Deus falou, quando na realidade o que está por detrás é uma manipulação do sobrenatural para respaldar uma decisão de um coração egoísta. Deus não vai mandar você sair da sua casa, a não ser que a sua vida e a vida dos seus estejam em perigo. Escuta o que eu estou dizendo, eu vou repetir novamente. Deus não vai mandar você sair da sua casa, a não ser que a sua vida e a vida dos seus estejam em perigo. Pastor, o homem está me batendo, eu estou orando para Deus fazer a obra. Pode continuar orando. Você aqui em Cascatinha e ele lá na posse. E se possível, faz um BO. Cuidado. Do contrário, essa voz que você está dizendo, que Deus está mandando embora. Isso aí é o seu eu, como diz um pastor que eu conheço, que diz assim, é o eu luciférico. A voz do diabo. Não é Deus dizendo nada não, meu filho. Não é só na história de Jacó que a gente observa isso. Podemos observar em toda a Bíblia, Deus falando que é Ele que começa e termina os ciclos na vida. Diga, Deus é quem?
Diga, Deus é quem? Fala, é uma pessoa. Então é Ele. Lá no livro de Apocalipse, na revelação de Jesus, já totalmente glorificado, ele fala para João, assim, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Oh, aleluia! Deus colocou você em frente à televisão hoje, e colocou você aqui hoje só para escutar isso. Deus é quem começa. Não é você que começa. E Deus é quem termina. Eu tenho observado muitas pessoas que chamam Deus para começar alguma coisa, mas não chamam Deus para terminar. Decide por conta própria. E aí não sabe por que está passando, porque está amargando tanta frustração, tanta tristeza. Eu quero orar com você nessa noite, aqui. Nós vamos já encerrar, mas eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. É Deus quem? Eu queria que você saísse daqui com essa palavra quem. E quando você disser quem, você mesmo responde para você, é Deus. Não é o ambiente onde você está, é Deus. Não são as pessoas que já não olham com uma cara boa para você, é Deus. Não é o sistema que mudou. Vai chegando no final do ano, a empresa vai dizer que alguém vai para um lugar, outro vai para outro lugar, e tem uma distância. Não. É Deus que determina. Eu lembro uma ocasião na nossa vida que meu pai, já insatisfeito de estar em Brasília, e com uma boa relação que ele tinha, um bom conhecimento que ele fez, ele conseguiu fazer com que ele fosse transferido para um lugar aqui do Brasil, lá no extremo norte. Era uma transferência boa que representaria o fim do nosso sofrimento de estar ali em Brasília. Eu lembro que a gente estava feliz porque meu pai também ia ter um upgrade econômico, porque naquela época se indenizava muito bem. Ele publicou a transferência dele, nós despedimos de todo mundo na cidade, despedimos na igreja, chegamos no Rio de Janeiro, falamos, nós estamos indo embora. Quando nós chegamos e retornamos a Brasília, a transferência tinha sido revogada. Você não imagina o balde de água fria que ele causou na gente. Que vergonha. Chegava no colégio, mas você não despediu que ia embora? E a gente dizia, não podia. Porque tinha sido meu pai que havia decidido que o tempo dele tinha acabado. Quando Deus disse não, ele simplesmente com aquilo disse assim, sou eu quem controla. Mas eu conheço fulano lá na tal repartição, já está tudo mais ou menos encadeado, já encarrilhado para que a coisa acontecer. Deus fala assim, sou eu que dou a última palavra. Sou eu. Talvez você esteja me insistindo e pensando que essa doença está dizendo que é o seu fim. Deus falou assim, não é o seu fim. Não é o seu fim. Talvez os médicos dizem, mas o tratamento vai ser doloroso, vai ser complicado, você não vai ser fragilizado, vai ficar suscetível, vulnerável a tantas enfermidades de Deus, e você vai passar, porque sou eu que determino. Enquanto outros, com equipamentos sofisticados, com profissionais muito bem treinados, com um ambiente hospitalar impecável, extremamente sem condições de a pessoa contrair uma infecção hospitalar, algo muito esterilizado, e Deus diz assim, acabou, porque sou eu Deus que termina os ciclos, sou eu quem. Senhor, muito obrigado por essa palavra nessa noite. Obrigado porque o Senhor nos trouxe a esse lugar para colocar a gente no nosso lugar. E para dizer que o Senhor é a pessoa quem tem o controle sobre todas as coisas. Ah, Senhor, te pedimos perdão porque às vezes demos tchau quando o Senhor não mandou a gente dar tchau. E passamos vergonha, Senhor.
pelas consequências, pelas saídas, Deus, pelas decisões equivocadas que nós tomamos. Mas obrigado porque quase no apagar das luzes desse ano, o Senhor nos leva a esse momento para refletir as nossas decisões e saber que é o Senhor que tem o controle sobre todas as coisas. Obrigado por essa palavra profética que foi liberado ao meu coração, coração dos meus irmãos. Aceita a nossa gratidão, Deus, em nome de Jesus. Amém. De você ficar de pé, a gente vai terminar essa reunião. Eu não poderia deixar de finalizar essa reunião sem dar a você a oportunidade de fazer, entendo que é a decisão mais difícil, não mais difícil, mas a mais importante. Difícil não. Pode ser que para alguns seja muito difícil, porque significa romper com tantas coisas. Mas eu quero dizer a você que essa noite é uma noite de salvação. É a noite de você começar um novo ciclo, começar uma nova caminhada com Cristo Jesus. Talvez você tenha caminhado ao longo da sua vida por você só. Eu queria que você fechasse os seus olhos, que você estivesse orando nesta hora. Você que é membro desta igreja, está aí assistindo, pedisse ao Senhor para que o Senhor nesse momento esteja falando ao coração daqueles que nesse momento precisam tomar essa decisão. Se sentem aprisionados e se sentem acorrentados. Alguns se sentem até sem forças e precisam de ajuda para caminhar. E nós estamos aqui, queremos ser um lar espiritual para você. Queremos orar pela sua vida. Deixa eu orar com você. Se você quer fazer essa decisão, faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra. Eu reconheço que eu tenho andado distante de ti. Eu reconheço que eu preciso mais do que nunca me achegar a ti. Eu reconheço que eu sou pecador, que sozinho não é através das minhas obras, das coisas boas que eu faço, que eu posso ser salvo, mas é através de Jesus Cristo, aquele que fez tudo na hora certa, que completou a obra que foi dada a Ele para fazer. E nesta obra está a minha salvação. Entra no meu coração, Jesus. Lava com o teu sangue, limpa o meu coração, arruma a minha vida como se fosse uma casa que está desorganizada, está suja e que precisa de uma faxina. Realiza essa faxina no meu coração. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor, e me ajuda a te seguir enquanto eu viver. Pois é assim que eu te oro em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, se você é de casa, que está nos assistindo, quer que a gente ore com você, vai ser projetado um número de um telefone aí. Entre em contato com a gente. Nós queremos orar com você. Se você tem uma necessidade de oração, compartilhe conosco. Nós vamos estar orando com você. Senhor, muito obrigado por essa reunião, obrigado por esse culto. E agora que vamos, Senhor, terminar essa reunião, porque o culto a gente continua cultuando o Senhor. Pai, dá-nos uma semana abençoada. Senhor, abençoa aqueles que estão passando por tantas dificuldades nesse momento, especialmente aqueles que estão no leito de hospital, aqueles que estão aguardando uma vaga no leito de uma UTI. No meu caso, de pessoas lá no Rio de Janeiro, Senhor, 400 pessoas aguardando por um leito. Ah, Deus, aquilo que o poder público não pode fazer, o Senhor pode fazer. Senhor, enquanto a tua igreja, aqueles que estão ao nosso redor, Senhor, que tenhamos consciência, que sigamos os protocolos. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem algo grande para fazer em meio a esse tempo de pandemia. Recebe a nossa gratidão, a nossa oração em nome de Jesus. De paz, o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Amém? Deus abençoe. Vem em paz.